Hora de conversar com Felipe Killing. O Killing tem informações sobre um novo ataque israelense que deixou 90 mortos na fila da fome em Gaza. Outro erro de planejamento, outro erro estratégico, outra falha de, sei lá, enfim. Qual foi a alegação de Israel dessa vez, Killing? Bom dia para você. Tudo bom, Megali? Bom dia a você, Sheila, Carla e a todos que nos acompanham. Israel nega esses números, fala que esses números não estão corretos, assume que precisou dar tiros para dispersar a multidão, mas que as imagens que a gente vê, né, de pessoas em hospitais e corpos no chão, na verdade não tem nada a ver com Israel. Vale destacar que Israel não permite que nenhum jornalista internacional entre na faixa de Gaza. A gente tem relatos de médicos internacionais, inclusive britânicos, que estão ou foram para a faixa de Gaza, de agências humanitárias, da própria população palestina, mas Israel, neste caso, afirma que não, na verdade, esses números não estão corretos. Uma coisa que não dá para negar é a enorme crise humanitária, pessoas passando fome e literalmente morrendo de fome. Só neste domingo, segundo autoridades locais, 19 pessoas morreram de fome, incluindo crianças. Alguns médicos e enfermeiros não estão mais conseguindo trabalhar porque estão com fome. Há bebês que não têm fórmulas infantis, acabaram de nascer e estão morrendo também de fome. Enquanto a gente acompanha essa enorme crise humanitária, imagens que mostram milhares e milhares de palestinos se esperneando, tentando de qualquer jeito pegar um pouquinho de farinha, um pouquinho de arroz, há uma nova ordem de evacuação numa região central de Gaza, uma cidade chamada de Der al-Pasha. Essa é uma cidade que em 21 meses, desde o início dessa guerra que virou massacre, não teve nenhuma incursão terrestre. Isso porque Israel acredita que boa parte dos reféns vivos está lá. Mas agora veio essa ordem de evacuação, muitos palestinos precisaram deixar o local, alguns estavam vivendo de forma improvisada e na manhã de hoje começou essa incursão terrestre. E é claro que muitos familiares dos reféns estão angustiados, porque acreditam que essa incursão terrestre pode colocar em risco a vida desses reféns. São 50 reféns que a estimativa ainda estão em Gaza, 20 com vida, há corpos de outros 30, mas há negociações para que haja um acordo de cessar-fogo, a libertação de reféns, mais entrada de ajuda humanitária, libertação de prisioneiros palestinos, mas a principal bola dividida tem sido justamente a retirada das tropas israelenses da faixa de Gaza. Hamas pede uma retirada total, Israel afirma que não vai ter a retirada total, enquanto isso, massacres vão acontecendo e os reféns seguem sob o poder do Hamas. O Killing, quem falou a respeito do assunto foi o ex-primeiro-ministro, não desse assunto em particular, mas sobre os últimos acontecimentos da incursão israelense em Gaza, especialmente sobre a intenção anunciada pelo ministro da Defesa, Israel Katz, de criar aquilo que ele chamou de uma cidade humanitária, para que as pessoas pudessem ser recolocadas. Essa cidade seria construída sobre o que sobrou da cidade de Rafah, no sul de Gaza, e uma vez que entrassem naquela zona, os palestinos não teriam mais permissão para sair. Seria um pequeno território de Gaza seria utilizado para colocar os palestinos que ocupavam aquela área, e de lá essas pessoas não poderiam sair. O ouvinte tem razão, o Killing deve estar pensando a mesma coisa. Bom, o Megali acabou de descrever um campo de concentração. E foi exatamente o que disse o Ehud Olmert. É um campo de concentração. Sinto muito dizer isso, disse Olmert ao jornal The Guardian. Se eles forem deportados para a nova cidade humanitária, e ele faz aspa com o dedo, então pode-se dizer que isso faz parte de uma limpeza étnica. O que é isso, se não um crime de guerra? É um homem conservador, tá? É um ex-ministro israelense que está dizendo isso. É um político que inclusive antecedeu o Benjamin Netanyahu. Certamente não pode ser chamado de um antissemita, mas ele chama as coisas pelo nome que elas têm. Campo de concentração que está sendo anunciado pelo governo israelense para que sejam colocadas as vítimas do genocídio em Gaza. Fica cada vez mais claro, Sheila, que o povo que foi vítima de um dos maiores genocídios, um dos mais brutais e covardes da história,
resolveu fazer algo muito parecido com outro povo. O que provoca arrepios, né? Essa triste ironia histórica que a gente está presenciando em 2025. Mas 2025 não é 1939, não é 43. A gente tem comunicação, a gente sabe o que está acontecendo e não vai poder se mostrar nada, surpreso quando acabar, Carla. Diferentemente da Segunda Guerra. Está acontecendo. Né? O mundo vai permitir que aconteça isso debaixo do nosso nariz. O que a gente pode fazer, Megali? A gente está assistindo. Nós nada. Então. Mas os presidentes podem. A gente pode falar. Primeiros-ministros podem. O nosso papel aqui é denunciar. Isso. Né? É só o que a gente pode fazer. Como é que chama? Raise awareness, né? Enfim, tornar as pessoas alertas para o que está acontecendo. Não podemos normalizar, né? E jamais normalizar. Exatamente. Eu estava vendo outros números aqui que são chocantes, mas assim, eu já fiquei muito impactada à medida que o Killing ia falando sobre as crianças que têm morrido de fome, não só crianças, né, adultos que chegam num estado severo de desnutrição aos hospitais, os próprios hospitais, corpo de médicos, enfermeiros não dão conta, mas porque eles também estão com fome. É tão chocante que a gente esteja vivendo o pior momento da crise de fome em Gaza. É assim que está sendo descrito pela própria ONU, pelo escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que soltou o seguinte número: 800 palestinos foram mortos enquanto tentavam conseguir ajuda em Gaza. Aí se fala em que período de tempo? Um ano? Não. Final de maio até 7 de julho. Quando foi liberada a entrada da ajuda humanitária porque estava bloqueada. Exatamente. 800 palestinos mortos nessas condições, em filas, fila para água, fila para comida. Tem uma dessas imagens que eu acho que ilustram tristemente o que o Killing dizia, das pessoas se debatendo para conseguir alguma coisa para comer, e é essa imagem que a gente coloca na nossa live, que são dezenas e dezenas de pessoas carregando panelas, desesperadas, gritando, chorando. São todas panelas vazias para conseguirem alguma coisa, algum grão, qualquer coisa que elas possam comer. Se debatendo, se degladiando para conseguir qualquer coisa que possa sobreviver. É terrível, gente, é terrível, um massacre. Quirinho, bom trabalho para você, até. Valeu, até mais.